Sejam muito bem-vindos a esta análise. Bom, vamos direto ao ponto e mergulhar no tema principal do artigo de hoje. Existe um fenômeno absolutamente curioso e quase invisível acontecendo literalmente debaixo dos nossos narizes. Ele não foi inventado por governos, não foi imposto por nenhuma universidade, mas acabou se espalhando de uma forma muito mais sutil. Estamos falando daquele relativismo moral, sabe? Aquela ideia que antes ficava trancada em debates filosóficos super complexos, mas que hoje domina a mesa do café e até as reuniões de trabalho. E o grande X da questão, o motivo desse contágio silencioso ser tão fascinante, é que ele não se espalha pela força. Na verdade, ele ganha terreno porque oferece um alívio psicológico imediato e muito conveniente para todo mundo. E aí a gente entra na grande pergunta central de tudo isso. Quantas vezes a gente já não ouviu por aí a famosa frase "Ah, mas cada um tem a sua verdade"? Isso é dito o tempo todo, quase como um selo de empatia e de tolerância absolutas. Mas o que o material de base levanta aqui nos obriga a questionar. Será mesmo que essa flexibilidade toda em relação aos fatos realmente nos liberta? Ou será que, no fundo, isso funciona como uma armadilha, nos prendendo numa ilusão extremamente confortável de que o mundo inteiro precisa se curvar aos nossos próprios desejos? Quando a gente observa isso um pouco mais de perto, fica claro que não é só uma simples preguiça mental. É um recuo totalmente deliberado da realidade. O relativismo oferece um alívio muito discreto, que é simplesmente a conveniência de não ter que encarar a verdade. Porque, vamos ser sinceros, ao abraçar a ideia de que tudo é relativo, a gente simplesmente apaga a necessidade de julgar as coisas com clareza. E, o que é mais profundo ainda, elimina aquela exigência super incômoda de revisar a própria vida. É como se fosse um esconderijo perfeito para não ter que assumir a responsabilidade de alinhar as atitudes com o que é real de fato. Mais impressionante é notar como essa fuga toda acontece na prática, bem na nossa linguagem do dia a dia. É muito raro o relativismo negar a verdade de frente, porque, convenhamos, isso seria um risco enorme. Então o que ele faz? Ele dilui a verdade em palavras bem mais suaves. Um erro claro e evidente de repente vira só uma perspectiva diferente. Uma falha passa a ser maquiada como uma interpretação. E o peso enorme da responsabilidade acaba sendo totalmente diluído na criação de uma narrativa. A gente vê isso sem parar nas manchetes, nas redes sociais, e esse joguinho de palavras tem um propósito muito nítido: permitir que as pessoas continuem exatamente como estão, mas sem precisar carregar o peso de admitir que erraram. Só que a realidade tem regras próprias, não tem jeito. E aqui a gente precisa voltar um pouco para os fundamentos da filosofia. Aristóteles entendeu algo que é, ao mesmo tempo, genial e implacável. A verdade simplesmente não depende da nossa boa vontade para aceitá-la. Ela não se dobra aos nossos desejos, não liga para a nossa conveniência. A verdade simplesmente se impõe. É a adequação exata à realidade, ponto final. A coisa é o que é, por mais que a gente gaste uma energia mental gigantesca tentando provar o contrário. Essa simplicidade toda, que no fundo deveria ser libertadora, virou algo profundamente incômodo nos dias de hoje. Por quê? Porque aceitar a realidade como ela é exige reconhecer limites e, muitas vezes, desmontar por completo aquela imagem cuidadosa que passamos anos construindo sobre nós mesmos. E olha só como esse instinto de defesa ganha proporções ainda maiores quando a gente fala de aprendizado e de conhecimento. O estudo, que por definição deveria ser a nossa maior ferramenta para enxergar a realidade com mais nitidez, sofreu uma mutação muito sutil. Hoje em dia, o acesso à informação é absurdo de tão grande, os títulos acadêmicos se acumulam nos currículos, mas a compreensão real do mundo parece estar encolhendo. Isso acontece porque a nossa inteligência, muitas vezes, parou de buscar a verdade. O conhecimento passou a ser usado só para acumular argumentos, quase funcionando como uma muralha impenetrável para proteger o ego. O intelecto acaba sendo treinado única e exclusivamente para defender uma visão que já estava pré-estabelecida, e nunca para corrigi-la. E é bem nesse ponto que as palavras de São Tomás de Aquino batem com uma urgência impressionante na nossa porta. Ele afirmava com uma precisão cirúrgica que a verdade é o bem do intelecto. Não é um acessório de luxo, não é só mais uma opção numa prateleira que a gente escolhe se quiser. É o bem supremo da inteligência. Quando o intelecto se afasta dessa busca pela verdade para simplesmente ficar na defensiva, ele perde a sua bússola, ele se desorienta por completo. E o maior perigo de todos é que essa desorientação não fica presa lá no mundo abstrato das ideias. Ela transborda com toda certeza para a vida prática. O resultado direto de toda essa desorientação é o que a gente pode chamar de a verdadeira tragédia moderna. O surgimento do indivíduo funcional. Todo mundo conhece alguém com esse perfil. São pessoas que trabalham duro, produzem resultados impressionantes, participam ativamente da sociedade e mantêm relacionamentos.
Olhando de fora, parecem perfeitamente íntegras. Mas por dentro existe um desalinhamento oculto, um vazio bem discreto que não chama a atenção de ninguém. Essa sensação aparece naqueles intervalos do dia, naqueles momentos super difíceis em que o barulho todo do mundo para e a pessoa se vê obrigada a encarar a si mesma. É bem aí que surge aquela pergunta inevitável. Afinal de contas, isso tudo faz sentido? E a resposta sempre chega. Porque a realidade não negocia de forma alguma. Quando a gente tenta levar a vida sem um eixo ancorado na verdade, acaba precisando fazer um malabarismo exaustivo. E a conta, mais cedo ou mais tarde, vem cobrar em áreas muito concretas. Primeiro, o desgaste bate direto nas relações, onde a falta de sinceridade vai corroendo a confiança aos poucos. Segundo, o impacto vem no próprio corpo, que responde de forma implacável a todos aqueles maus hábitos que a gente tenta justificar. E em terceiro lugar, na mente, que começa a cobrar uma coerência que simplesmente não existe. Quando a regra de ouro é que tudo pode ser interpretado e relativizado o tempo todo, nada é enfrentado de verdade. E o que não é enfrentado, nunca é transformado. O ponto crucial aqui é o seguinte: a verdade não costuma dar as caras no meio de grandes discursos teatrais ou em epifanias espetaculares. Nada disso. Ela se impõe com uma força absurda nos detalhes mais mundanos e desconfortáveis do nosso dia a dia. Ela está escondida naquele hábito repetitivo que a gente evita revisar. Está naquelas ações silenciosas que a gente faz achando que ninguém está vendo. Está naquela conversa mega difícil que a gente adia para sempre. E está naquelas decisões essenciais que exigem uma postura clara, mas que a gente tenta relativizar para não gerar atrito. É justamente nesse território super comum da rotina que a verdade se apresenta. E, infelizmente, é onde ela costuma ser mais ignorada. Agora, se a gente quiser uma saída real para todo esse desgaste, não vai ser inventando novas teorias mirabolantes. A solução está em uma atitude extremamente simples, mas ao mesmo tempo implacável. É preciso parar, de uma vez por todas, de negociar com o que já sabemos que é verdade. A verdadeira liberdade não é viver sem compromisso com o que é real. Muito pelo contrário. Ela nasce no exato milésimo de segundo em que a gente abandona aquela tentativa exaustiva de ficar dobrando o mundo para caber nas nossas conveniências e escolhe a tarefa dura, mas incrivelmente sólida, de se adaptar à realidade. Para dar um pouco de estrutura a isso, o artigo sugere um caminho prático, baseado nos pilares propostos no universo protagonista. Não estamos falando de conceitos abstratos, mas de um roteiro bem concreto para esse retorno à realidade. É uma jornada que tira a ação do puro instinto e a coloca na organização racional, apoiada em 4 pilares. Primeiro, o vigor, que dá aquela energia e força para agir. Depois vem o carisma, que harmoniza a forma como nos posicionamos no mundo. O conhecimento, que serve como lente para ver o real e não como escudo para o ego. E, finalmente, a sabedoria, que junta tudo isso e direciona a vida para a verdadeira liberdade. E a fundação de tudo isso, claro, é o simples reconhecimento da verdade, sem fuga e sem desculpa. É claro que a verdade raramente traz um conforto imediato. Na maior parte das vezes, ela tira a gente da zona de conforto com um tranco, corrige a nossa rota e obriga a reordenar as coisas. Mas é justamente por ser tão dura e firme que ela é a única âncora capaz de nos manter em pé diante de qualquer tempestade. A grande lição desse mergulho no tema é cristalina. Sem a verdade, não existe eixo. Sem um eixo central, não existe direção. E se não temos uma direção clara baseada na realidade, qualquer movimento frenético que a gente faça não passa de um desgaste imenso, muito bem disfarçado sob uma ilusão de progresso. No fim das contas, voltar para a realidade e construir uma liberdade genuína não é sobre fazer promessas grandiosas para o ano que vem. É algo que acontece agora, no presente. Então, o desafio que fica no ar para uma reflexão profunda é imediato. Na próxima decisão, naquilo que já se sabe muito bem no fundo da mente, mas que ainda se tenta evitar, a realidade vai ser mais uma vez adaptada com truques de linguagem ou ela vai ser de uma vez por todas enfrentada de peito aberto. O peso dessa escolha dita todo o resto. Muito obrigado por acompanharem esta análise focada em nos ajudar a enxergar com mais clareza. Até o próximo mergulho.